Olha, estamos ao vivo mais uma vez, hoje, terça-feira, 17 de maio de 2022, mais uma live aqui no Instagram da Habilitar Cursos e Treinamentos. Mais uma live, a nossa quarta live de 5 lives agendadas sobre a semana de debates acerca da violência sexual contra crianças e adolescentes. Meu Deus, está acabando. Infelizmente está acabando, é um tema tão complexo, né? Se pudéssemos, faríamos muitos e muitos mais encontros. Mas, enfim, né? Tudo é um tanto limitado, a gente precisa de tempo, o caminho é amplo, é árduo, é cansativo. Muitos são os debates necessários, mas enfim, o que importa é que a gente conseguiu juntar aqui 5 atores sociais para poder estar falando com a gente, atores sociais do Sistema de Garantia de Direitos, né, para poder estar falando para a gente um pouco acerca desse tema, um pouco acerca das experiências deles, né, na linha de frente com esse tema. Isso é o mais importante, enfim, troca de ideias, troca de experiências e tudo mais, isso é o que importa. Então, tenho certeza absoluta que o nosso dever aqui está sendo muito bem cumprido. E hoje o tema é um tanto diferente. Vamos falar sobre a identificação da violência sexual. Aliás, abro um parênteses aqui, não só a violência sexual, mas também os outros tipos de violência contra crianças e adolescentes no âmbito escolar. Estamos com um debate aí ferrenho, né? A partir de uma lei nova aí aprovada, finalmente sancionada, né? De ter a equipe, entre aspas, né, psicossocial, equipe interdisciplinar, enfim, a presença de assistentes sociais e psicólogos nas escolas, né? Então, muitos debates aí acerca disso. Afinal de contas, o que essas duas categorias profissionais fazem? De que modo elas podem contribuir no ambiente, né, da escolarização? Então, sobre essa e outras questões, nós iremos conversar hoje com a assistente social Ana Paula. Ela, não vou falar muito sobre ela, vou deixar ela mesma se apresentar. Ontem, por exemplo, comecei a apresentar o Ricardo, aí o Ricardo falou: Lívia, você não falou tudo, deixa eu falar mais coisas a meu respeito, tenho muito para falar. Então é melhor que o próprio convidado se apresente. Então vejo que a Ana já está ao vivo aqui com a gente, né? Já adentrou aqui. Então bora adicionar ela para poder conversar com a gente. Já mandou até o convite aqui para adentrar para o nosso bate-papo. Então chega mais, Ana. Agora, e um desafio, hein? Desafio, falar sobre a violência sexual e outros tipos de violência no âmbito escolar. Ana está chegando, já vejo aqui. Aninha querida, virou a câmera. Muito boa noite! Boa noite! Minha querida! Como é que foi Tudo hoje o bem? dia? Eu sei que a Ana está vindo de um debate agora há pouco, né? Acho que às 16 horas, se eu não me engano, a Ana disse: Lívia, se der, participa do debate Sim. com a gente, que teremos debate hoje sobre a violência Aham. sexual. Tranquilo o debate hoje? Na verdade, foi o seminário nacional, né, organizado pela Rede Peteca. E, Isso. nossa, foi maravilhoso. As falas foram muito positivas. E é isso, né? É um dia que, na verdade, não é um dia de festejar, né? O dia D da campanha Faça Bonito é um dia para refletir, né? Para refletir, é um dia de luta. Não é um dia de silêncio, é um dia de grito, né? É um dia de se fazer ouvir e de fazer valer o direito da criança e do adolescente, né? Então, é para isso que nós estamos aqui, né? É com esse objetivo que nós estamos aqui. E é com esse objetivo que nós vamos para a rua amanhã, né? Porque amanhã não é dia de ficar em casa, não. Amanhã é dia de ir para a rua. É de se movimentar, é de gritar, É isso né? Pelos aí. direitos das crianças e dos adolescentes, né? Proteja nossas crianças e adolescentes. Exatamente, esse é o bordão da campanha. Proteja nossas crianças e adolescentes. É Isso. como você falou mesmo. Ir Faça para a bonito. rua, fazer Exatamente. bonito, ir para a rua, gritar, não no sentido mesmo de festa, né? Mas no sentido mesmo de gritar, de Sim. chamar atenção mesmo, né, para a problemática, para a Chamar causa, né, que é atenção. tão séria e tão importante. Que bom que o debate hoje, né, com a Rede Peteca foi excelente, excepcional. Tenho certeza que bastante Foi muito aprendizado. bom. E hoje tenho certeza absoluta também tu, né, irás contribuir muito conosco. Você está vindo agora, né, participando desse debate, que é um debate, né, que todo ano tem, graças a Deus, né?
quanto mais informação, melhor. Mas agora também você vem no movimento, né, de assistentes sociais e psicólogos na escola, né, uma lei nova sancionada. Então, a gente também, né, muitas pessoas falaram, preciso assistir essa live para entender um pouco acerca desse universo. Vamos, então, seguir a nossa pautinha aqui para a gente não Quanta deixar de falar nada. responsabilidade. Bastante, bastante. Mas, enfim, você é craque, enfim, a gente vai angariar muito conhecimento a partir das colocações que você vai trazer para nós. Ana, então vamos lá, se apresenta para todo mundo, fala um pouquinho de você. Então, meu nome é Ana Paula, eu sou assistente social, me formei no século passado, né? Opa. Oi, Ana, Eu, sua conexão. oi, Agora você voltou. Começa a agora eu falar, você se voltei. formou no século passado? Então, eu sou da turma da UFES, na época só tinha serviço social na UFES, e eu sou da turma 97, 1997, né? Então já tem um tempinho de caminhada, né? Uma longa estrada. E uma longa estrada. E nesses 23 anos de atuação como assistente social, 12 deles eu estou inserida na política da educação, né? Oi. Estamos ouvindo, pode continuar. Tá. Eu vim para o município de Castelo em 2010, fiz o concurso, vim para cá e fui inserida na Secretaria Municipal de Educação. E lá estou até a presente data, né? Então já se vão 12 anos, né? Bacana, sim, bacana. Ana, então, 12 anos já de experiência na educação. Fala um pouquinho para a gente, de uma forma geral, e falando em relação à nossa categoria profissional, né, nós dois somos assistentes sociais, e grande parte também dos profissionais que seguem esse perfil aqui da Habilitar no Instagram são assistentes sociais. Vamos falar um pouquinho das atribuições específicas, então, do serviço social no âmbito da educação, da política pública de educação? Então, a política pública da educação, né? A gente tem que pensar sempre a educação como um direito. É um direito social, é um direito universal, né? E o nosso papel, né, o nosso trabalho enquanto assistentes sociais é pela defesa do direito, é pela defesa intransigente do direito, né? Então o assistente social dentro da política da educação, ele vai atuar nessa defesa, contribuindo com o acesso, né, o acesso com igualdade, com qualidade, de uma forma inclusiva, né? Vai contribuir também com o diálogo, família, escola, com a consolidação do espaço da escola como um espaço de construção da cidadania, né, como um espaço democrático. Então, esse profissional do serviço social, ele vai contribuir com esse novo olhar, né, que vai além do cognitivo, vai além do pedagógico, né, porque a escola, ela não é só um espaço de ensinar o beabá, né? A escola não é só um espaço de ensinar o beabá, né? A escola é um espaço de construção do sujeito, né? De construção de valores, de princípios, né? De como está se inserindo na sociedade, né? E o assistente social ele vai contribuir com esse olhar junto à equipe das escolas, junto à equipe da Secretaria de Educação. Então, essa é a principal contribuição do assistente social dentro dessa área. Bacana. E o dia a dia de prática, assim, como que é, assim? Começou-se o dia, o que você geralmente faz? Reuniões, visitas, intervenções, como que é, assim, o Então, cotidiano? eu sou uma andorinha só, né? A política,
ela está se abrindo, né? É um campo novo para nós. E eu fui a primeira assistente social da Secretaria de Educação aqui de Castelo, né? Então eu tive que construir e conquistar o meu espaço, né? E mostrar o valor do assistente social e a contribuição que o assistente social pode dar dentro do espaço da educação. Como eu estou sozinha, e são 21 escolas e um público de mais ou menos 5.000 alunos, eu presto apoio às equipes gestoras, né? Então eu faço visita técnica às escolas, independente das demandas, né? É feita a visita técnica principalmente para ouvir, né? Para ouvir o que está acontecendo, quais as questões que estão aparecendo dentro do ambiente escolar, né? Então a escola percebe que o determinado aluno não está bem, que o determinado aluno está passando por algum tipo de dificuldade, e essa dificuldade está refletindo no ambiente escolar, né? Então, eu faço essa escuta e faço as devidas orientações para a equipe. E a equipe vai, a partir das orientações, vai fazer, né, todos os encaminhamentos que forem possíveis para que aquela criança supere as suas dificuldades, né, para que a criança consiga frequentar o ambiente escolar com qualidade. Naqueles casos onde a dificuldade, né, o problema apresentado pelo aluno extrapola os muros da escola, aí são necessárias outras intervenções, né? Visita domiciliar, o atendimento à família, primeiro para escuta, orientação e encaminhamento para os serviços que são disponibilizados pela própria Secretaria de Educação, né? O atendimento educacional especializado, né? O transporte escolar e aquilo que extrapola a política de educação, aí nós fazemos os direcionamentos para o sistema de garantia de direitos. Então, você trouxe alguns apontamentos aí que são muito interessantes, porque todas as políticas, realmente, de fato, como eu comentei ontem e comento hoje novamente, estão, assim, poucos profissionais para uma demanda gigantesca de trabalho. Olha o que a Ana falou com a gente. Antes eu vou abrir um parênteses, porque, como ela disse, ela é de Castelo, município de Castelo, estado do Espírito Santo. E eu tive a experiência de trabalhar 1 ano em Castelo, e o município dela é sensacional. Apesar de algumas peripécias, né, de algumas dificuldades que ela traz aqui, mas eu amo, assim, amei trabalhar, foi uma experiência fantástica, né, tirou a oportunidade de trabalhar lá e aprender com os atores sociais que estão lá. Digo os atores sociais, alguns DTs, que grande parte, infelizmente, é DT, e os concursados que lá estão, que ainda estão hoje, né? Graças a Deus, um emaranhado de profissionais muito competentes, assim, que eu tive a oportunidade de aprender com eles. E, enfim, ela falou o seguinte, que são 5.000 alunos que ela, enquanto única assistente social da política pública de educação, tem que dar conta. E, além disso, tem uma escola conveniada. Então, são 21 escolas e uma escola conveniada, né? Você tinha são 22 ao todo, isso. Então, são 22 ao todo. 21 municipais e uma conveniada. É por isso que o nosso trabalho é capacitar, né? É fortalecer as equipes gestoras, é orientar as equipes gestoras, né? Porque uma andorinha só não faz verão, e eu ficaria doida se mandassem tudo para mim. Nossa, né? Meu Deus. Então, as equipes precisam ser fortalecidas, precisam ser orientadas, né? De como ter esse olhar diferenciado para o aluno e enxergá-lo para além do aluno, né? Enxergá-lo como um sujeito de direito, como um sujeito que tem toda uma história por trás, né? Ele não é só, né, aquela pessoa que está ali sentada naquela cadeira, frequentando aquela turma, aquele ano, né, aquela série. Ele tem todo um contexto,
né? E a escola precisa aprender a enxergá-lo como tal, né? A Sim, sim. enxergar quem está por trás dele, que é a família, né? E toda a história que ele traz junto com essa família. Bacana, bacana e muito importante as suas considerações. Ana, então, levando em consideração 5.000 alunos, veja, quais são os casos, então, que realmente têm que ser encaminhados para você? Mas antes disso, queria que você comentasse um pouquinho sobre a formação da equipe. A gente está falando muito sobre serviço social, né? Mas vocês têm uma atuação lá, não sei se eu designo, devo defini-la como multiprofissional ou como interprofissional. Mas se você pudesse, antes É disso, multi, é multi, então é fazer um multi. leque, que acho que é importante, de como era antes, há 12 anos atrás, e como é a realidade de hoje. Então, você faz primeiro esse leque para a gente, fala do antes, do agora, e depois fala um pouquinho do trabalho atual. Então, quando eu fui inserida nessa secretaria, né, como profissional concursada, atuando como assistente social mesmo, né, porque foi para essa área que eu fiz o meu concurso. Então, vim para a Secretaria de Educação atuar com outros profissionais de áreas afins. Na época, nós tínhamos 2 psicólogos, duas fonos, né, fonoaudiólogas, uma enfermeira, uma assessora jurídica e uma pedagoga, né, que trabalhavam comigo nessa intervenção interdisciplinar e multidisciplinar, né, sobre os casos que eram encaminhados para a gente. Né? Então, eu recebo as demandas das escolas, né, recebo os casos que são enviados pelas escolas, faço a triagem, faço o encaminhamento interno dos casos e faço o direcionamento dos casos para as demais secretarias, os demais órgãos, né? Cada caso, né, sendo avaliado individualmente de acordo com as suas necessidades, né? De acordo com as suas demandas. E então, infelizmente, né, naquele momento nós fizemos um projeto de atuação e estava funcionando muito bem, mas com o passar dos anos, muda as gestões municipais, né, e essa equipe foi diminuindo. E hoje nós somos uma assistente social, uma psicóloga efetiva, porque ficamos muito tempo com psicólogo contratado, né? Então agora, depois de muito pedir, né, de muito justificar, de muito argumentar, agora nós temos uma psicóloga atuando conosco, efetiva também, Ai, que bom. e temos duas pedagogas efetivas também, né? Então hoje nós somos uma equipe multidisciplinar efetiva. Né? Não temos os mesmos profissionais que tínhamos no início, mas continuamos trabalhando com essa proposta, né, de ter esse olhar multi, né, cada um na sua disciplina, na sua área, né, fazendo as intervenções necessárias em cada caso. Duas questões, Ana. Primeiro, novidade, enfermeiro na escola. Eu nunca ouvi falar. Como que era a realidade, a situação profissional do profissional de enfermagem na escola? Então, nós temos as creches, né? E as creches atendem de 0 a 5. E a creche, ela demanda cuidados que exigem, né? Tem o cuidador, tem o assistente de serviço de educação, e aí eles demandam de uma orientação de uma enfermeira, né? De como tá na hora do banho, né? Os cuidados em relação à higiene, à alimentação.
Então, tínhamos uma enfermeira para esse suporte, para as creches. Nossa Senhora, muito, E muito também, interessante. não somente para as creches, mas nós temos os alunos da educação especial também, né? E os alunos da educação especial têm aqueles casos que são severamente comprometidos e que têm limitações na mobilidade, né? Que exigem auxílio para locomoção, para higienização, para alimentação. E a enfermeira também auxiliava os profissionais que lidavam diretamente com esse público, né? Mas não temos mais, já há algum tempo. Algum tempo, Foi uma muito tempo. experiência foi uma experiência que tivemos na época, foi muito boa, por sinal, mas não teve continuidade. Então, quem orienta então esses educadores cuidadores são os cursos que eles fazem por conta própria ou durante o ano aí tem um processo de educação permanente. Sim, nós estamos fazendo agora, né, a formação continuada, inclusive sexta-feira vamos estar envolvidos o dia inteiro. Vão ser 600 e tantas pessoas, quase 700 pessoas em formação, né? Lógico, dividindo, né? Dividindo por área, dividindo por série. A educação especial vai ficar comigo, né? E aí vamos fazer, né, esse processo o dia inteiro na sexta-feira de formação continuada. E durante o decorrer do ano vamos ter outros encontros com essa mesma finalidade, né, de formar, capacitar, orientar a equipe que trabalha hoje na rede municipal de ensino. Você percebe a falta, a ausência do enfermeiro no âmbito escolar? Será que ele também deveria fazer parte dessa lei aí? Qual a sua opinião sobre isso? Então, na verdade, a gente tem uma parceria legal também com a Secretaria de Saúde, né? Tem o programa Saúde na Escola, né? Que já esteve mais atuante, né? Depende. Tem períodos que fica melhor, tem períodos que caminha com mais dificuldade, mas é um projeto muito interessante, onde a Secretaria de Saúde se faz presente na escola, né? E auxilia na orientação da higienização bucal, né? Na higiene corporal como um todo, né? No higiene do cabelo, porque sempre tem aqueles episódios, né? De piolho. Então, a equipe da saúde, ela é sempre bastante solícita, né, nesses momentos. Bom, são alguns momentos eventuais, quando tem alguma demanda específica, assim, digamos, gritante, tipo, Sim, surto de sim, piolho. Aí isso, eles vão lá e dão as isso, orientações. Entendi. exato, Tá. exatamente. Eu Né? tô E pensando, durante esse sim, período da pandemia também houve a necessidade de estarem próximos por conta do cuidado com a higiene da mão, né? Da forma correta de usar máscara, né? O cuidado com a higiene do material pessoal, né? Então a saúde contribuiu nesse aspecto. bacana, muito bom. Pessoal, estou conversando, né, fazendo algumas perguntas aqui para a Ana, mas vocês fiquem à vontade também, tá? De fazer perguntas, de fazer comentários também, né? Na verdade, a gente não precisa, né? Eu não preciso nem falar com vocês que já estão acostumados, né? Mas, enfim, não custa nada a gente relembrar, né, de vocês, da importância da participação de vocês também, aproveitar esse momento ao vivo para dirimir todas as dúvidas, ou deixar registrado também os comentários que vocês, né, quiserem deixar. A Eliana de Souza está falando aqui, parabéns, Ana. Eliana, não sei se é sua colega de trabalho, sua amiga. Eliana hoje é assistente social no CREAS. Ah, que bacana, prazer. Estava falando para ela aqui, Eliana, que eu amei trabalhar em Castelo, inclusive trabalhei aí no CREAS também. Então, seja muito bem-vinda aqui na participação da nossa live. Eu tenho certeza que você está amando também o município de Castelo, porque o Castelo está no meu coração.
Ana, voltando lá atrás, você falou um pouquinho em relação, então, que você faz as triagens dos casos que são encaminhados Isso, para você. Como que é a isso. triagem que você faz? Então, a escola emite um relatório, um formulário, né, informando sobre a criança, né, a situação atual do aluno, as dificuldades que ele vem apresentando e tudo que a escola tem feito para que esse aluno supere essa dificuldade, né, mas porém sem sucesso, né? Então, a escola observa a questão comportamental, a questão do desenvolvimento cognitivo, a, a, a sociabilidade do aluno, né? O que ele está trazendo para o ambiente escolar e que está interferindo diretamente no seu processo de aprendizagem. Né? Então, a escola vai fazer as ações que lhe competem, né? E não surtindo os efeitos necessários, né? Uma atenção diferenciada para o aluno na sala de aula, né? A abordagem à família, às vezes até a mudança de uma postura, né, junto ao aluno. Né? Então, não surtindo efeito, aí o caso é encaminhado para a Secretaria de Educação. E aí, na Secretaria de Educação, a gente avalia o relatório enviado pela escola e, sendo necessário, a família é chamada, né, para esclarecer dúvidas que ficaram nesse relatório. E aí, a partir desse atendimento que é feito à família, o caso é direcionado para atendimento dentro da secretaria ou para o sistema de garantia de direitos, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, quando é uma situação de violação de direito, Ministério Público, quando há necessidade de uma medida protetiva, né? Então, o caminho tem sido feito dessa forma. Bacana. Então, é quando está esgotada todas as intervenções da pedagoga, do professor, de outros, né, atores sociais Isso, estiverem lá e que vocês entram em cena. Falando exato. então, vamos adentrar agora na discussão sobre a violência sexual mesmo em si. Como é que Uhum. é a identificação de um suposto contexto de violência dentro da escola? Vocês Então, observam ali, tipo, está acontecendo alguma coisa errada. Uma coisa que chama é, atenção. o, o aluno teve uma mudança brusca em seu comportamento. Né? Era uma criança falante, de repente está calada, isolada demais, chorosa, né? Não quer entrar na escola ou não quer voltar para casa. Pleno verão, e o verão de Castelo, quem conhece Castelo sabe que é quente, né? Castelo Muito. é muito quente, então em pleno verão, todo encapuzado, com gorro, né? Então, ou começa a se comportar de uma forma muito agressiva, a criança era tranquila, o adolescente era tranquilo, e de repente começa a agir de uma forma agressiva com os colegas, ou com os professores, ou com a equipe escolar, né? Então, a equipe da escola vai chamar esse aluno, vai conversar com esse aluno, vai tentar entender, né? Vai primeiro, né, agir com empatia, se colocando no lugar desse aluno, fazendo uma escuta, né? O que está acontecendo? Poxa vida, você não era assim, né? O que está acontecendo? Né? O que mudou para você estar agindo dessa forma? Geralmente é importante que essa conversa seja feita por uma pessoa da escola com a qual a criança tenha um vínculo, porque encaminha para mim. E eu não tenho vínculo com esse menino, eu não convivo diariamente com ele. Né? Então é importante que a pessoa que vai fazer essa primeira escuta
seja uma pessoa com a qual a criança tenha um vínculo, né? Uma relação de amizade dentro da escola, uma pessoa onde a qual a criança confie, né? Então a criança vai expor o que está acontecendo com ela. Se a criança chega a verbalizar, né, que está acontecendo de fato uma situação de violência, seja ela qual for, né, violência física, violência psicológica, violência sexual, abandono, né? Se a criança chega a verbalizar isso na escola, a escola precisa fazer a notificação e encaminhar o caso para o conselho tutelar, né? Se não, se a criança não tem nada, não está acontecendo nada, e mesmo, né, com todas as tentativas da escola, a criança não se abre, aí a gente encaminha da seguinte forma, né? Realizada uma visita domiciliar para poder conhecer esse ambiente familiar, porque o ambiente da casa revela muita coisa, né? A forma como a família se relaciona e se comporta dentro daquele ambiente revela muita coisa. A gente faz a visita e a partir da visita a gente encaminha para o atendimento psicológico, para uma avaliação psicológica, né? Que aí o psicólogo vai utilizar das suas técnicas de abordagem, né, para tentar entender o que de fato está acontecendo. Aí esse psicólogo seria o psicólogo da educação, né? Que você está falando no primeiro momento, né? No primeiro momento, sim, é o psicólogo da educação. No primeiro momento, né? E aí, sendo identificado, né, uma situação que extrapola, né, a área da educação, então a criança ela está entrando num processo de depressão, né? Ela está num processo de sofrimento, ela desenvolveu uma ansiedade, né? Aí isso, o caso precisa ser direcionado para a saúde, né? É junto da equipe de saúde mental da saúde que esse caso vai ser trabalhado. E agora, depois da pandemia, isso está acontecendo demais, demais. Crianças desenvolvendo patologias que antes não tinha, né? Esse período de isolamento social foi um período muito difícil, né, para todos nós. E para a criança, que é uma pessoa em situação, né, em situação peculiar de desenvolvimento, ainda mais, né, porque ela perdeu ali toda aquela vivência comunitária, aquela vivência com a escola, teve que se habilitar para usar um equipamento que antes ela não usava, né, que é o equipamento do computador. E a gente sabe que existem diversos contextos diferentes de família, né, e de poder aquisitivo também. Então, famílias que não tinham um computador, famílias que tinham só um celular e que tinham que dividir o celular com todas as crianças em idade escolar para fazer suas atividades. Então, tudo isso gerou um sofrimento, tudo isso gerou uma ansiedade. Então, esses casos estão sendo direcionados para a saúde. E também o que agora, né, depois de quase 2 anos que a escola ficou fechada, né, de março de 2020 até finalzinho de 2021, início de 2022. Né? No final de 2022, de 2021, nós começamos a funcionar no formato híbrido. Né? Então, uma semana ficava em casa, uma semana ia para a escola. E somente em fevereiro desse ano é que a gente começou, de fato, a funcionar integralmente como funcionava antes de março de 2020, né? Que foi quando estourou a pandemia. E aí muita coisa está vindo à tona, né? Crianças que em 2019 se comportavam de uma forma e que hoje se comportam de outra,
né? Crianças que tinham uma sociabilidade, conseguiam se socializar, né, com facilidade, participar das atividades e hoje entraram num processo de, de isolamento, né, de introspecção e que não conseguem mais se socializar, né? Então, hoje é que isso está vindo à tona, né? E sim, hoje a gente consegue perceber também que esse período da pandemia acabou que a criança, ela ficando isolada no seu ambiente familiar, né, não tendo com quem conviver, com quem partilhar, acabou que essa situação favoreceu o, o, a, a ocasião, né, de situações de violação de direito, né? Então, os números de denúncia de situações de violência aumentaram muito. E eu penso que a gente está só no início, infelizmente, né? As coisas estão vindo à tona agora, né? O que aconteceu durante esses quase 2 anos de isolamento social está vindo à tona agora. E nós, enquanto sistema de garantia de direito, a gente precisa estar preparado para lidar com isso. Muito, 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 muito bem explanado. Já estão, então já os reflexos disso, estamos né, terminando o mês de maio, as aulas retornaram em formato híbrido em fevereiro, você falou, então em 3 meses de Não, retorno. em fevereiro nós começamos no remoto, porque teve um aumento dos números, né, de casos. E aí depois, no final de fevereiro, é que a gente começou no formato normal, como era antes da pandemia. Né? O novo normal, entre aspas, né? O novo Então, normal. Porque os cuidados continuaram com a higiene, a verificação da temperatura, o uso da máscara. aham. Então deu para perceber bem, né, em 3 meses, como que essa questão da violência dentro de casa, a escola já está percebendo consideravelmente esse reflexo, né, a partir das manifestações dos Exato, alunos. Ana, isso. Eu fala um trouxe pouco. uns Sim, dados, eu trouxe uns dados para passar passa, fica à do vontade. durante esse período da pandemia, né, de 2020 a 2022, chegaram no Conselho Tutelar de Castelo 72 casos de violência contra criança e adolescente. Né, a gente sabe que isso é o que chega, né, mas a gente entende que, até por conta de falta de acesso, né, os números devem ser muito maiores. Desses 72 casos que chegaram, né, de denúncia de violência, e aí maus tratos, negligência, abandono, violência física, violência psicológica, tem a violência sexual. E, infelizmente, para nossa surpresa, 50% desses casos foram de violência sexual. Então, dos 72, 50% foram de violência sexual. E os números foram aumentando gradativamente. Então, em 2020, foram 13 casos notificados de abuso e exploração sexual. Em 2021, foram 17. E em 2022, né, nós estamos na metade do mês de maio. Né? Em 2022 já foram 6 casos, né? E ainda temos todo o restante do ano pela frente, né? Então a gente vê que os números estão aumentando e o fato, né, a gente sabe que o isolamento social foi necessário, né? Naquele momento era a única arma que nós tínhamos, né? Mas provocou um prejuízo
físico, humano, social e intelectual gigantesco, que nós vamos ter que lidar com isso pelos próximos anos, né? Porque não vai ser em 2022 que a gente vai conseguir pagar essa conta, né? Não vai ser em 2022. A gente sabe, é importante que a gente tenha essa consciência e é importante que a gente se prepare cada vez mais para poder lidar com as sequelas da pandemia, né? E esse aumento no número da violência contra a criança e adolescente, infelizmente, também é sequela da pandemia, porque a criança precisou ficar isolada com seu abusador, né? Ela precisou ficar isolada com aquela pessoa, com aquele indivíduo que é o que ocasionou, né, a violação dos direitos dela, né? E isso gerou uma série de situações que a gente agora vai ter que se preparar para enfrentar. Não, os casos que vocês pegam na escola são realmente casos assim gritantes e tem que ter uma preparação, não digo só capacitação profissional, não, a preparação emocional também. Humana. É, Isso, é uma bagagem emocional. Vocês, enquanto sujeitos, se vocês não tiverem um psicológico muito bem capacitado, eu falando psicológico, não é teoria, não. É a psique mesmo de vocês. Se vocês não tiverem, vocês vão pirar. Ana, bom, vou ler um comentário aqui da Aline, né? E depois eu vou fazer uma pergunta. Pergunta não, né? Vou pedir para que você exponha um caso real. Porque casos reais vocês têm, eu já tive acesso a casos assim que vocês falam. A forma que vocês colocaram no relatório, eu falei para Ana, eu estava dentro da sala ali. Estava você, a psicóloga, a pedagoga, a criança e a mãe, é como se eu estivesse ali, naquele momento, acompanhando a intervenção de vocês. Da forma que vocês expuseram isso daí, né, enfim, para os órgãos de proteção, no sentido de fazer valer o direito daquela criança que, obviamente, a fala é obviamente, como vocês muito bem explanaram ali, em documento técnico, ela estava sendo, né, violentada sexualmente, fisicamente, não só ela, como outros, né, personagens, seres da família também, membros da família. Mas a Eliana de Souza está dizendo o seguinte, que os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes têm, né, aumentado significativamente, como você falou. Como você bem contextualizou antes também, o número está muito pequeno, levando em consideração a realidade mesmo em si, né? É porque se você for pensar no município de Castelo, realidade do município de Castelo. O município de Castelo é um município com uma extensão territorial, assim, imensa, né? Ele é um município grande, a população é relativamente pequena, né? Nós somos um município de pequeno porte 2. Nós temos uma cidade, né? A zona urbana do município de Castelo é uma zona urbana pequena e temos uma zona rural bastante extensa. E é uma zona rural de altitude, né? É uma zona rural de difícil acesso. E os serviços, né? O sistema de garantia de direitos, os serviços que são disponibilizados para atendimento a esse público, estão concentrados aqui na zona urbana, né? Então tem toda uma dificuldade de locomoção, né? Tem toda uma dificuldade também, tem a história do município, né? É um município que foi colonizado por italianos, né? Então tem toda uma cultura patriarcal, né? Uma cultura às vezes até machista, né? Então a mulher ela acaba se limitando, não se impondo enquanto mulher. E o que acontece? Quem é a protetora da criança, né, no ambiente familiar? Quem é a cuidadora? Né? É a mãe. Se a mãe não é empoderada, ela não consegue romper com essa situação e ela não consegue procurar ajuda, procurar socorro. Né? E às vezes também ela não sabe quais são esses caminhos. Né? Ela não sabe quais são os caminhos. E o que eu observo no município de Castelo é isso. Né? Os serviços estão muito concentrados na zona urbana, né? Atendendo a zona urbana,
mas a população da zona rural ela acaba ficando negligenciada. E muitas dessas situações de violência acontecem na zona rural, né, onde as casas são mais isoladas, né, não tem uma vizinhança ali no entorno, então é mais difícil ouvir o grito, né, é mais difícil ouvir o pedido de socorro. E o que eu vejo aqui no município é isso. Eu acredito, infelizmente, eu gostaria de falar o contrário, mas eu acredito que esses números são maiores, sim, e que as notificações não estão chegando por falta de informação da população, por falta de informação aonde procurar esse socorro, aonde procurar essa ajuda. Essa questão da zona rural, digamos assim, entre aspas, né, não é um privilégio só de Castelo, não, né? Vários municípios, Não. infelizmente, né, têm os órgãos de proteção É, concentrados, mesmo em âmbito urbano. E como você falou, né, a questão, né, do deslocamento, da ausência de informação, a submissão, né, da mulher em relação ao homem, né, essa cultura patriarcal que, infelizmente, né, ainda, né, continua, né, na contemporaneidade, apesar de todos os avanços sociais que nós tivemos, né, em relação à questão da figura da mulher. E eu tenho o fato também da criança também não saber, né, não ter esse tipo de informação, não ter o diálogo, né, como o Ricardo bem explanou ontem isso. também, né, trazendo a realidade dele no E âmbito da saúde. A criança não sabe, os pais não conversam sobre sexo, às vezes não sabe que aquela é um tabu, demonstração é o tabu, como você mesmo é um disse. tabu, Ah, tá passando a mão no é meu corpo, pecado, né? é Às vezes, pecado, é um assunto que não pode ser conversado, não pode ser isso. discutido no âmbito familiar, né? Isso. Ainda existe essa cultura em pleno século XXI, né? Mas ainda existe sim, Pois é. ainda existe sim essa cultura. Não são realmente. Né? E é um trabalho de sensibilização, de empoderamento dessas mulheres também para romper com essa situação de violência. Né? Você falou de casos reais. Uhum. Né? Teve um caso recente de uma adolescente que denunciou ao conselho tutelar os abusos que ela estava sofrendo do padrasto. E a mãe acompanhou para essa denúncia, porém depois a mãe se arrependeu. Por quê? Né? Porque o padrasto é a pessoa que tem o contrato de colono, né, com o proprietário da terra. Né? Então, para poder permanecer naquela casa, precisaria ter aquele homem junto, porque ele é que tinha o contrato. Né? Olha que situação dessa mulher. Né? E aí o que aconteceu? A criança foi para a casa de terceiros e o homem ficou em casa. Né? O caso está sendo avaliado, né? Está ainda em processo de investigação. Mas quem acabou sendo penalizada nessa história? A criança, né? O adolescente nesse caso, né? O adolescente e não o abusador. E a maioria dos casos que a gente vê no município, todo o sistema de garantia de direitos, né, faz o seu papel na denúncia, no acompanhamento, na orientação, mas a nossa justiça às vezes é muito injusta, né? E ela é morosa demais. E essa morosidade na penalização do agressor, isso gera efeitos na vida dessa criança, desse adolescente, que ela vai ter que arcar com isso para o resto da vida. Né? Isso a gente observa aqui no município de Castelo, eu acredito que você também observa aí no teu município. Né? Anos depois é que o processo é finalizado. Né? E aí, como é que ficou essa criança nesses anos todos? Às vezes ainda tendo que conviver com aquela pessoa que agrediu, que a violentou, né? Ou sendo obrigada a sair do seu ambiente familiar
para não conviver com aquela pessoa, sendo que aquela pessoa continua naquele ambiente, né? Então, como você mesmo está dizendo, né? Em alguns municípios que ainda não se instituiu, por exemplo, duas metodologias que estão muito bem faladas aí, que gradativamente estão se espalhando, né, pelo Brasil, que é realmente a escuta especializada e o depoimento especial também. Depoimento especial, no caso do Espírito Santo, está muito cedo para poder falar. Quando a gente fala de sistema de garantia de direitos, como eu falei para você, assiste a live, né, da Thaís, você vai, né, conhecer um pouquinho acerca da metodologia da escuta especializada, que vai ter que ser implementada no município de Castelo, já visto que é lei. Então, assim, pelo menos em relação aos órgãos de proteção, a questão da revitimização dá para resolver. Agora, o sistema de justiça é muitíssimo complicado. Muito complicado. Como você mesmo falou, realmente é a vítima que sai perdendo. No caso da adolescente, tudo bem, vamos supor que não tenha relação sexual, não deixou nenhuma marca física, né, presente no corpo, como rompimento do ímen, por exemplo. Infelizmente, falando aqui abertamente, não vai ser nunca esse cara condenado. Não vai, que ela não vai ter como provar. Teve alguma filmagem, alguma coisa? Não tem? Alguém viu para poder servir de testemunha? É a sua palavra contra dele? Desculpa, mas não vai rolar. Então ela vai perder. Tanto que nesse caso, ela teve uma perda que foi saíram da casa. Mas pelo menos a mãe ainda teve a vantagem que ficou do lado dela. Então realmente são várias peripécias que envolvem, né, essa situação, esse processo de revelação também, né, não é algo fácil. Quer comentar? Pode falar. Não, sim, nesse caso que eu partilhei, eu penso que faltou o empoderamento da mãe, né? De romper, de falar, não, eu consigo, eu vou viver a minha vida sozinha, sem esse homem, né? Então falta também essa retaguarda para essa mãe, né? Eu quero, mas eu não consigo sozinha. Então, a quem que eu vou procurar? Né? Quais os serviços que vão poder me apoiar nessa decisão que eu quero tomar? Né? Então, é um processo que é difícil. A gente precisa, né, como foi falado em uma das falas do seminário que eu participei hoje mais cedo, né? Essa rede, ela precisa ser um tecido, né? Ela precisa estar bem fechadinha, bem articulada, né, para que ela de fato funcione, né? E é somatória de forças mesmo. A educação não consegue sozinha, saúde não consegue sozinha, assistência não consegue sozinha, né? A gente precisa cada vez mais cair essa ficha. Não dá para ficar cada um no seu quadrado, né? A gente precisa trabalhar cada vez mais interligado, né? De forma intersetorial, né? Com abordagens que extrapolam a educação, que extrapolam a assistência, que extrapolam a saúde, que extrapolam a justiça, de uma forma unificada para que a gente consiga mesmo fazer a diferença na vida dessa criança, desse adolescente. Né? Então, hoje mais do que nunca, né? Se a gente já precisava desse sistema de garantia de direitos funcionando de forma articulada, hoje mais do que nunca, depois desse período que a gente passou, né, que foi um período assim, né, que a gente nunca imaginou passar pela nossa vida, né? Foi um pesadelo. E agora, na verdade, a gente está sentindo o reflexo desse pesadelo, né? Então não acabou, né? Não é a superação com a vacinação, né? A normalização dos números, a superação desse período de pandemia que vai resolver o problema, não, porque os problemas vão ficar por aí ainda por bastante tempo e a gente precisa saber lidar com eles, né? Como aconteceu, né, no Japão na época da Segunda Guerra Mundial, né? A bomba atômica não foi só aquele efeito na hora da bomba, né? A população teve que viver com aqueles efeitos por muitos e muitos anos. E eu acredito que é isso. E a gente precisa usar isso para se fortalecer, né? Usar esses desafios a nosso favor.
Ok. A Eliane fez mais um comentário aqui. Ela diz o seguinte, que devido à dificuldade de acesso aos órgãos de garantia de direito, as escolas talvez sejam um local que a criança ou adolescente pode buscar ajuda, ou mesmo a equipe de educação possa identificar, né, essas situações de violação de direitos. Ontem, na live com o Ricardo, Assistente Social da Saúde, ele teve uma usuária que estava participando, né, e ela disse o seguinte, ela fez um comentário, eu falei, vou anotar e vou perguntar, vou pedir assim, né, para a Ana Paula, que tem 12 anos de experiência, fazer um comentário a respeito disso, dando a opinião dela. Ela disse o seguinte, que deveria haver a educação sexual nas escolas. Você concorda com isso? Deixar essa questão da responsabilidade, né, da escola enquanto parceira também nesse processo de educação sexual? Então, nós trabalhamos com os temas transversais, né? Em todas as disciplinas. Em todas as disciplinas. Então, essa temática, né, da educação sexual, ela perpassa por diversas disciplinas. Perpassa pela ciência, né? Perpassa pelo português também, perpassa pela matemática, né? Então, essa temática, ela é abordada sempre que surge, né, a oportunidade de tá sendo trabalhada, como agora, por exemplo, a gente está trabalhando com a temática do Faça Bonito. Né? Então, todas as escolas receberam material da campanha, e aí, quando você fala de violência sexual, de certa forma, você tem que falar também, né? O que é violência sexual? Né? E quais são as implicações disso no corpo da pessoa, né? E no emocional da pessoa. Então, de certa forma, isso vai acabar surgindo, né, nas discussões que vão ser levadas para a escola. É lógico que tudo respeitando o tempo daquela criança, daquele aluno, né? Respeitando a fase que ele está. Né? Então, eu não posso chegar com as mesmas informações que vão ser trabalhadas com o 9º ano, trabalhar com a turminha de 1º ano. Né? Então, tem turmas, né, das séries finais que você já pode trabalhar de uma forma mais subjetiva, de uma forma mais abstrata, mais concreta, e com as crianças das séries iniciais e da educação infantil, você trabalha agregando o lúdico, né, utilizando como recurso o lúdico. Mas essa temática, ela precisa ser trabalhada. Muito bom, perfeito. Então, vamos agora perguntar, né, pedir para a Ana dar mais uma opinião aqui agora, e é em relação à Lei 13.935/2019, está deixando grande parte dos profissionais aí, cabelo em pé, que é essa lei, né, que arbitra em relação à presença de assistentes sociais e psicólogos na escola. Aí a Ana até chamou uma atenção, mas tem 3 artigos ali, está dizendo nada, tal. Meu amor, dá a sua opinião total, geral, sincera sobre essa lei. Manda ver. Então, é uma briga, é uma luta, né? É uma reivindicativa, né? Das categorias do serviço social e da psicologia, né? Já histórica. Né? São anos e anos, né, discutindo da importância de ter o serviço social, né, esse profissional, o assistente social dentro da educação e a contribuição que esse profissional pode dar, assim como o profissional da psicologia também. Né? Aqui no município de Castelo, nós temos a experiência já, né? Então a gente tem como estar confirmando que é muito positivo e hoje a gente não consegue mais enxergar a Secretaria de Educação sem esses profissionais, sem as intervenções técnicas e qualificadas desses profissionais. Graças a Deus. Mas nós temos esses profissionais na secretaria, né, atendendo todas as escolas.
para chegar a ter o profissional na escola de educação básica, aí tem todo um caminho aí que precisa ser trilhado. Então, é uma conquista das categorias, né, do serviço social e da psicologia. Tiveram diversos projetos de lei, né, ficou anos e anos tramitando no Congresso, e agora, por fim, em dezembro de 2019, foi sancionada a lei, né, aprovada pelo atual presidente da República. É uma lei de 3 artigos, é uma lei muito curtinha, e aí, por ser muito curtinha, acaba que causa, né, a necessidade de um aprofundamento por parte dos municípios e dos estados que quiserem, de fato, aplicar a lei. Né? A lei está aí, né? Tá valendo no país, mas ela ainda precisa ser regulamentada, ela ainda precisa ser instituída nas outras instâncias de governo, né? Ou seja, estadual e municipal. Então, aqui no município de Castelo, está tramitando na Câmara dos Vereadores a regulamentação da lei para fazer valer, né, em todas as escolas. Mas aí ainda a gente percebe que ainda precisa. Ainda precisa de toda uma movimentação social e toda uma movimentação política também, né? Para poder chegar até onde seria o ideal, né? De ter esses profissionais na escola. Então, a Eliana fez um comentário aqui, eu vou ter que concordar com ela, porque eu também sou meio puxa-saco de Castelo. Ela diz o seguinte: Castelo está à frente de muitos municípios que não têm esses profissionais nem na Secretaria de Educação. O que você prefere, Ana? 5.000 alunos ou 22, né, vou botar, deve ter ficado do sexo masculino também, né? 22 assistentes sociais, que aí abrange homem e mulher. Te pergunto, e você na Secretaria na área de Educação, todo mundo, esses 22 profissionais, perguntando: Ana, o que eu faço aqui? Ana, o que eu faço aqui? Me orienta nisso. Você tem 12 anos, né, meu amor? 12 anos, né? Você prefere 5.000 alunos, né? Ou você prefere 22 profissionais? 22 assistentes sociais. Eu não sei se a gente vai chegar a ter 22 profissionais, não. Vamos pensar positivo, mas, Ana. Vamos trabalhar com 22. Mas eu entendo a importância de terem mais profissionais atuando. Né? Eu penso que dessa forma a gente conseguiria oferecer para as escolas um serviço mais completo. E dar mais qualidade ao serviço. Então, eu penso que deveríamos, sim, mais um dia, né? Um dia, quem sabe, quando a gente for de primeiro mundo, nem se usa mais esse termo de primeiro mundo, mas um dia, quem sabe, né? Temos também a nosso favor a nova lei do Fundeb. A nova lei do Fundeb, ela inclui o profissional de serviço social, né, o assistente social e o psicólogo nos 30% que podem ser financiados pelo recurso do Fundeb. Né? Então, é mais uma, poxa vida, né? As prefeituras, os governos de estado estão aí com a faca e o queijo na mão, né? Já tem a lei federal, já tem a lei do Fundeb, então, eu vou pagar esse pessoal como? Tem o recurso do Fundeb que pode ser usado, né? Então, é só botar na prática, né? É só botar para funcionar. Isso aí, a Ana já mandou recado. A Ana deu para perceber, né? Já mandei. 12 anos de experiência, já fez parte do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Hoje está na assistência, não sei mais do que você fez parte. Mas tem um currículo muito bom, ela sabe.
Hoje eu represento a Secretaria de Educação no Conselho Municipal de Assistência Social. Né? Na verdade, eu fiquei um tempo no de assistência, fui para o direito da criança e adolescente, agora voltei para o da assistência, assim. Vai e volta, vai e volta. Mas sempre com criança e adolescente, sempre, sempre. Querendo ou não, né? Sim. Tá inserido, né? Tá inserido. É o nosso público, né? O público da educação é em massa criança e adolescente. Né? A faixa etária com a qual a gente trabalha é de 0 a 17 anos, porque tem aqueles casos de alunos que ficam defasados. Né? Então, a gente tem esse público todo na nossa rede municipal. Perfeito, 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 Ana, perfeito. Bom, pelo que a gente colocou aqui, deu para abranger tudo, tem 1h e 6 minutos de live, bastante. Nossa, já passou 1 hora? Como assim? Uma conversa assim, nós estamos conversando aqui, tem 20, 25 minutos só. Não, já deu 1h e 6 minutos. Maravilha, quando o papo é bom, passa que a gente nem vê. Pessoal, tem alguma pergunta que vocês gostariam de deixar para a Ana? Comentários tem um monte. A Eliana de Souza, eu acho que ela vai passar no concurso em Castelo, que vai ter concurso, que desde 2007 não tem, gente? Pelo amor de Deus. Exato. Tem que desde ter 2007. 15 anos sem concurso. A Ana tá dando um monte de recado aqui, puxando a orelha, então tá bom aproveitar. Sou de Castelão, mas como eu gosto do município, vou puxar a orelha também, gente. Cadê o concurso? E aí a Eliana diz o seguinte, se eu for trabalhar na educação, a Ana é que vai ser minha coach. Ai, meu Deus. Tô te falando, vai todo mundo te falar, seu telefone não vai parar. E não vai ser aluno, não. Vai ser assistente social te ligando, te pedindo dica. Meu anjo, Mas vou eu tô passar... à disposição. E isso é visível, tá mesmo? Tá mesmo. Pessoal, vou passar então, vou passar para a Ana agora, né, as considerações finais, se quiser finalizar, né, dizer alguma coisa. E enquanto ela vai falando, se alguém quiser fazer mais algum comentário ou aproveitar a oportunidade de fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Então, aqui no município de Castelo, só para complementar, nós estamos organizando um fórum permanente de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Opa, Ana, Oi. Sua internet falhou. Você pode repetir? Oi. Vocês estão organizando um fórum? Isso, é um fórum permanente para articulação e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Né, com participação de profissionais da educação, da saúde, da assistência, Conselho Tutelar e Ministério Público está sendo chamado também, né, para compor esse fórum conosco. E esse fórum organizou a campanha do Faça Bonito desse ano de 2022. Amanhã é o dia D, nós vamos fazer uma caminhada pelas ruas de Castelo, né, pegando ali a Ministra Araripe, todo o percurso da Ministra Araripe, até a Praça Três Irmãos. A concentração é 8h da manhã. Vão vir escolas, vão vir profissionais para esse momento, né, de mobilização, com faixas, com cartazes, com palavras de ordem, né, com grito de guerra, porque precisamos fazer bonito, né, na defesa dos direitos das nossas crianças e adolescentes. E aí depois nós vamos nos dividir, né, em grupos menores de profissionais para poder atingir todas as escolas das séries finais. E nós vamos nas escolas, nós vamos sentar com os alunos, sentar com as equipes, sentar com família também, para aprofundar mais a temática do Faça Bonito. Isso durante o decorrer do mês de maio e início do mês de junho. Então, tem toda uma mobilização aí pela frente. Perfeito, perfeito. E contamos, né, com a parceria, com a colaboração, o pessoal de Castelo que está ouvindo. Vamos para a rua amanhã, 8h da manhã. Se eu fosse de Castelo, com certeza eu estaria lá. Isso aí. Pegaria o microfone e ia falar, faça bonito. Eu acredito. Eu acredito.
Então é isso, então. Meu anjo, muitíssimo obrigada mesmo pela sua presença. Bastante esclarecedor aqui algumas informações que você nos trouxe, falando um pouquinho, né, acerca do contexto do serviço social no âmbito escolar, da identificação da violência, né, em âmbito escolar também. Trouxe alguns comentários a mais, puxou a orelha também aí de alguns representantes políticos aí de Castela, mas é muito bonito quando os profissionais se posicionam e falam só a verdade mesmo, a verdade. Você não falou nada demais. O Ricardo ontem também não falou nada demais. Esses momentos que a gente faz aqui de discussão, de debate, servem exatamente para isso. É uma forma da gente se movimentar, né? É uma forma de movimento social. É uma forma de chamar a atenção para a causa. Então é a nossa obrigação, como, né, sujeitos, como profissionais, enfim, né, temos também a nossa representação política, a nossa representação ética. Então, fazer o quê? É nosso dever, temos que fazer. Então, obrigada. Obrigada pela sua garra, pela sua coragem. E quem sabe se um dia eu trabalhar na educação, você pode ter certeza absoluta que o seu telefone vai tocar muitas mensagens do WhatsApp. Você vai ter que orientar uma galera em vários aspectos sociais. Ninguém mandou ter 12 anos de experiência na educação. Vou orientar com todo prazer. Oh, benção. Então é isso, então. Obrigada, pessoal. Obrigada por tudo, Ana. Quer finalizar, agradecer as pessoas que estiveram aqui, os comentários que chegaram aí da sua colega lá de Castelo, do CREAS. Agradeço pelo convite, Lívia. Foi uma oportunidade interessante, diferente para mim, mas penso que foi muito positiva. E é isso aí, a gente tem que se fazer ouvir, né? Não podemos manter o silêncio, não. Nada de fazer minuto de silêncio, não. Precisamos gritar. Isso aí. Eliana tá tirando parabéns e dizendo que você é uma militante na causa. Isso aí. E isso aí, gente. Para Ana realmente foi um desafio, uma vez que ela não é muito adepta a redes sociais, né? Então, eu marquei ela várias vezes, esperando que ela compartilhasse a nossa live. Ela não compartilhou porque ela não entra nas redes sociais. Mas, enfim, só entrou mesmo para a live, para vocês verem como, de fato, ela é militante. Só vou entrar por causa da live aí, né? Fazendo parte aí, da campanha do Faça Bonito, só por causa disso. Agora eu vou desativar. E aí eu vou vencendo umas limitações minhas também, né? Tá certo. Então é isso, Ana. Obrigada mais uma vez. Obrigada, pessoal, por terem compartilhado com a gente aqui, ter participado. E até a próxima, se Deus quiser. Amanhã vai ser com o Conselho Tutelar, Ana. Se você pudesse, né, tá participando com a gente também. Participe, todo mundo que estava presente hoje também. Diga. O horário é o mesmo? Amanhã vai ser meia hora mais cedo, vai ser 7h30, para a gente poder dormir mais cedo. Tá ok. Então tá bom? Então amanhã vamos falar um pouquinho das peripécias que envolvem a atuação do Conselho Tutelar nos casos, né, de violação de direitos, violência sexual, mas violência como um todo, né? Violações de direitos como um todo. Tá bom? Então é isso, galera. Beijos e abraços. Até mais, se Deus quiser. Beijo, beijo, beijo e até amanhã. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau.